Sigam o canal, deixem o like e acompanhem este depoimento que vem de um coração marcado pela dor e pelo amor. Em tempos de cativeiro, meu nome se perdeu no tempo, mas minha história ainda vive, porque a lembrança não se apaga quando carregada no peito. Eu nasci em meio às senzalas, no pó vermelho da terra que tanto sugou o suor dos meus antepassados. Cresce aprendendo a obedecer antes mesmo de entender o que era liberdade. Meus dias eram feitos de trabalho pesado, mãos calejadas e noites curtas de descanso, interrompido pelo barulho do chicote, estalando em outros corpos. O destino parecia já escrito, e nele não havia espaço para escolhas. No entanto, a vida às vezes se escreve por caminhos inesperados, e o meu se entrelaçou com aquele que comandava a fazenda. Eu não pedi por isso, não sonhei com isso, mas fui escolhida para ser sua segunda mulher. Como ele mesmo dizia, numa casa onde a primeira, sua esposa legítima, carregava títulos e respeito. A mim restava o silêncio, as sombras e o peso de um lugar que não era nem da senzala, nem da casa a grande, um espaço de confusão e contradição, onde meu corpo era tomado. Mas meu coração buscava entender se ainda poderia amar. Quando fui chamada para a casa grande, meus pés hesitaram nos primeiros degraus. Sente o olhar das outras escravizadas, algumas com inveja, outras com pena. Nenhuma de nós era livre, mas a posição que me davam parecia trazer um fardo maior do que o cativeiro que já me esmagava. Na cozinha, as vozes cochichavam sobre mim. Na varanda, os olhos me julgavam em silêncio. Ele me chamava de sua segunda mulher, como se esse título fosse capaz de apagar as correntes que me marcavam por dentro. Eu sabia que não era amor o que o prendia a mim no início, mas sim a vaidade de possuir não só terras e gados, mas também os corpos de quem me servia. No entanto, ao longo dos dias, algo mudou. Seus gestos começaram a carregar uma estranha mistura de dureza e cuidado. Havia momentos em que me olhava como homem e não como senhor. E nessas brechas eu sentia nascer em mim um sentimento perigoso, o fogo que queimava entre medo e desejo. Eu lutava contra esse sentir, porque sabia que amar um Senhor era caminhar por uma estrada de dor. Mas o coração não pede licença para se entregar. Na casa grande, eu já não dormia no chão frio da senzala, mas também não tinha o aconchego que ele oferecia à esposa branca. Meu quarto era simples, pequeno, entre as paredes que guardavam o segredo da minha presença ali. Eu ouvia os passos da senhora da fazenda ecoando pelo corredor. Sentia a tensão no ar cada vez que cruzava seu olhar. Ela sabia da minha existência, mas me via como ameaça e humilhação. A mulher livre carregava em si a dor do ciúme, enquanto eu, escravizada, carregava a dor da submissão. Era um duelo silencioso, feito de gestos e silêncios que sangravam em mim mais do que os castigos da senzala. E ainda assim, em meio a tanta dor, meu coração se confundia quando ele me tocava com um carinho que nunca imaginei receber. Eu não sabia se era amor ou ilusão, se era cuidado ou posse disfarçada, mas cada gesto afetuoso, cada olhar demorado, plantava dentro de mim uma esperança proibida. Esperança de que talvez minha vida pudesse ser diferente. Mesmo que eu soubesse no fundo que a corrente era invisível, mas ainda assim firme em meu pescoço. Os dias passavam e minha vida parecia se dividir em dois mundos. Na senzala, eu era vista como alguém diferente, alguém que tinha privilégios, mas que pagava caro por eles. Algumas me evitavam, outras me olhavam com desprezo, como se eu tivesse escolhido aquela vida. Mas escolha nunca houve. Na casa, a grande, eu era lembrada a todo instante de que não pertencia àquele espaço, sendo mantida à sombra da senhora e dos filhos dela, sempre escondida como segredo vergonhoso. Eu vivia nesse limiar, sem chão firme para pisar, mas era nos braços dele que encontrava uma estranha sensação de existir. O coração se dividia entre a consciência da escravidão e a chama de um amor que insistia em crescer, mesmo envenenado. No silêncio da noite, eu pensava no que seria de mim se um dia fosse descoberta de maneira mais cruel, se a senhora resolvesse vingar sua dor em meu corpo. E ainda assim, mesmo diante desse medo, havia em mim uma ternura que não conseguia matar. Como se, em meio à escuridão, eu tivesse encontrado uma centelha de luz,
ainda que frágil e ameaçadora. Com o tempo, meu ventre começou a dar sinais de mudança. O sangue que antes vinha todo mês deixou de aparecer, e meu corpo revelou aquilo que não podia mais ser escondido. Eu estava grávida. O peso daquela revelação caiu sobre mim como uma tempestade. De um lado, o medo imenso de sofrer represálias. Da senhora da casa grande, que já me odiava apenas por existir ali. De outro, uma sensação estranha de esperança. Porque dentro de mim crescia uma vida que poderia carregar algo de diferente, um elo entre dois mundos tão distantes. O Senhor parecia dividido entre orgulho e apreensão. Orgulho por ter sua marca em mim. E apreensão por saber que a criança não seria aceita pela esposa legítima nem pela sociedade que o cercava. A partir daquele momento, minha vida se tornou ainda mais frágil. Eu não carregava apenas meu destino, mas também o de um ser inocente, que nada sabia das correntes e dos muros que o mundo lhe imporia. E cada noite, ao sentir os primeiros movimentos em meu ventre, eu rezava em silêncio para que aquela criança viesse ao mundo, com força suficiente para sobreviver ao peso que já lhe era destinado. Os dias que seguiram a descoberta da gravidez foram envoltos em silêncio e tensão. A senhora da fazenda passou a me vigiar com ainda mais dureza. Seus olhos carregavam o peso de um rancor, que eu não tinha como acalmar. As escravizadas da senzala espalhavam rumores, algumas com compaixão, outras com zombaria, como se minha barriga fosse prova de um privilégio que elas não teriam. Mas eu sabia que não havia privilégio algum em carregar um filho nascido do encontro entre escravidão e poder. Era um fardo e uma esperança ao mesmo tempo. O Senhor, embora tentasse se mostrar firme, não conseguia disfarçar sua ansiedade. Por vezes me buscava em silêncio, repousava a mão sobre meu ventre e ficava ali, como se aquele gesto pudesse apagar as muralhas que separavam nossas vidas. Eu não tinha escolha senão aceitar aquele destino, mas dentro de mim nascia um sentimento de ternura que me fazia acreditar que, de algum modo, eu poderia ser mais do que uma sombra dentro da casa, a grande ponte. O coração batia em descompasso entre medo e amor, entre submissão e desejo de liberdade, enquanto a vida dentro de mim se fortalecia a cada dia. O corpo se transformava, e com ele também a forma como eu era tratada. Já não me faziam trabalhar tanto como antes, mas a cada gesto de cuidado havia também uma marca de isolamento. Eu não era mais aceita entre as mulheres da senzala, e tampouco fazia parte da vida da casa. A grande ponto, meu lugar era um quarto pequeno, onde passava as noites ouvindo a respiração pesada do Senhor ao meu lado, e os dias mergulhada em silêncio, apenas acompanhada pelo som dos pássaros e pelo peso da barriga que crescia. A senhora raramente falava comigo, mas seu silêncio era tão afiado quanto qualquer palavra de ódio. Em seu olhar eu lia a ameaça constante de que minha vida poderia ser destruída a qualquer instante. Apesar disso, havia uma força estranha que me sustentava. Talvez fosse a criança dentro de mim, talvez fosse a esperança de que algo novo pudesse surgir da dor. Cada vez que acariciava meu ventre, eu me sentia mãe antes mesmo do parto. E aquela pequena vida se tornava minha razão para resistir em meio ao ódio e ao desprezo que me cercavam por todos os lados. Quando chegou o tempo do parto, meu corpo se abriu em dor e coragem. Não houve parteiras de respeito para me atender. Apenas uma das mulheres mais velhas da senzala, chamada às pressas, para que ninguém da casa a grande se envolvesse diretamente. As dores se espalharam por meu corpo como fogo, e a noite pareceu não ter fim. Entre suor e lágrimas, ouvi o choro forte de uma criança que vinha ao mundo sem pedir, já marcada por uma história de correntes e contradições. Era um menino pequeno, mas de feições delicadas, a pele clara demais para ser confundida com as outras crianças da senzala, e escura demais para ser reconhecida como legítima herança da casa, a grande. Quando o segurei nos braços pela primeira vez, senti que todo o peso da escravidão podia ser suportado apenas para que aquele instante existisse. Ele era meu, parte de mim, e nada poderia apagar isso. O Senhor o olhou com orgulho silencioso, mas também com o receio estampado no rosto. A senhora, por sua vez, não se aproximou. Naquele silêncio estava gravada a rejeição que eu já temia.
Os dias seguintes ao nascimento foram ainda mais duros do que antes. A criança não era aceita na casa, a grande, e tampouco era vista como igual na senzala. Era o filho de dois mundos, sem lugar definido, assim como eu. O Senhor ordenou que eu o criasse em meu quarto, afastado dos olhos da senhora e dos filhos legítimos. Na senzala, algumas mulheres me ajudavam em segredo, trazendo ervas para o leite descer, velando meu sono para que eu não sucumbisse ao cansaço. Mas outras olhavam para meu menino com ressentimento, como se ele fosse lembrança viva das dores que todas compartilhávamos. Eu o amamentava com lágrimas escorrendo pelo rosto, pedindo a Deus que lhe desse força para sobreviver. Cada riso que brotava em seu rosto pequeno era um sopro de esperança em meio à escuridão. Eu o embalava nas madrugadas, prometendo a mim mesma que custasse o que custasse. Ele não seria apenas mais um corpo marcado pela escravidão. Ele seria minha resistência. A razão de acreditar que havia algo além da dor, algo além da submissão. Com o passar dos meses, meu filho cresceu forte. Seus olhos brilhavam como se carregassem uma luz própria. Ele era a lembrança viva do amor proibido que me consumia e também da contradição que me prendia àquele lugar. O Senhor, por vezes, o chamava para junto de si, mostrando um afeto discreto, mas nunca diante da esposa ou dos outros brancos. Era um amor escondido, tão escondido quanto o nosso. Eu sabia que para o mundo meu menino não passaria de mais um bastardo nascido da escravidão. Mas para mim ele era tudo. A senhora, ao contrário, o odiava com todas as forças, e eu sentia em seus gestos uma ameaça silenciosa que me mantinha em alerta. Cada vez que ela passava por nós, meu coração se apertava, temendo que algo lhe fosse feito. Mas, apesar do medo, eu continuava. Amava meu filho com a força de todas as mães que vieram antes de mim. Amava o Senhor com a intensidade perigosa de quem sabe que esse amor é impossível. E amava a vida, que mesmo dura, ainda pulsava dentro de mim. A cada dia que passava, meu menino se tornava mais notado, não pela aceitação, mas pela rejeição. Sua presença incomodava a senhora, que via nele a prova viva da traição e da humilhação que carregava. Ela não precisava dizer nada. Bastava um olhar frio para que eu entendesse que estávamos em perigo constante. Eu vivia em alerta, nunca deixando meu filho distante de meus braços. O Senhor tentava amenizar a tensão, ordenando que ninguém ousasse tocar em nós, mas o rancor da esposa era como veneno, escorrendo pelas paredes da casa grande, invisível e letal. Apesar disso, meu coração se enchia de esperança cada vez que via meu filho sorrir. Seus risos quebravam o silêncio pesado, iluminando meu quarto simples e sombrio. Ele não sabia ainda do mundo cruel que o esperava, e eu desejava prolongar sua inocência pelo maior tempo possível. Mesmo em meio ao medo, havia ternura, e essa ternura me fazia resistir, ainda que minha alma carregasse o peso de correntes invisíveis, amarradas ao amor proibido e à maternidade arrancada das margens da liberdade. O Senhor passou a me visitar com menos frequência, talvez pressionado pela hostilidade da esposa, talvez pelo medo de que sua relação comigo se tornasse ainda mais exposta. Mas, quando vinha, buscava no silêncio do meu quarto uma paz que não encontrava na casa grande. Seus gestos eram ambíguos, ora de carinho, ora de autoridade, e eu me via presa entre a submissão e o afeto. O menino, ao vê-lo, estendia os braços e sorria, reconhecendo nele algo que o ligava ao mundo dos brancos. Ainda que de forma secreta, eu observava essa cena com dor e esperança misturadas. Dor por saber que meu filho nunca seria reconhecido abertamente, e esperança por imaginar que talvez, com o tempo, o Senhor criasse coragem de protegê-lo mais do que fazia comigo. As noites eram longas, cheias de pensamentos que me consumiam. Eu me perguntava se era possível que uma escravizada, marcada pelo ferro da submissão, pudesse viver o amor verdadeiro. E ao olhar para meu menino adormecido, eu acreditava que sim, ainda que esse amor fosse tecido de dor e lágrimas. Com o passar dos anos, meu filho cresceu e começou a correr pelo terreiro, chamando a atenção de todos. Sua pele clara, seus traços misturados e sua vivacidade despertavam curiosidade. As crianças da senzala ora queriam brincar com ele,
ora o evitavam, como se pressentissem a diferença que o cercava. As mulheres cochichavam, os homens olhavam de soslaio. Na casa grande, os filhos legítimos do Senhor o tratavam com desprezo, como se ele fosse uma sombra que não deveria existir. Eu sofria em silêncio ao ver essas rejeições, mas também me orgulhava da força que ele demonstrava desde pequeno. Era como se carregasse dentro de si a coragem de todos os que haviam sido calados pela escravidão. O Senhor, quando podia, lhe dava pequenos presentes, mas sempre escondidos, sem permitir que fosse notado. A senhora, por sua vez, passou a alimentar uma ira ainda maior, e eu sentia que sua paciência estava chegando ao limite. Meu coração vivia inquieto, temendo o dia em que o ódio da casa a grande se voltaria contra nós de forma cruel. Uma tarde, quando o sol queimava a terra e o ar parecia denso de tanto calor, a senhora entrou em meu quarto sem anunciar. Seus olhos eram lâminas afiadas, sua respiração pesada como tempestade prestes a desabar. Eu instintivamente abracei meu filho, protegendo-o em meu colo. Ela não disse palavras, apenas me olhou com desprezo profundo, um desprezo que parecia querer apagar nossa existência. Naquele instante, percebi que sua raiva não tinha limites e que a qualquer momento poderia se transformar em violência aberta. O senhor chegou logo depois, talvez avisado por alguém, e o clima se tornou insuportável. Ele a retirou dali, mas o estrago já estava feito. Meu coração não conheceu paz desde aquele dia. Passei a dormir com medo, acordando no meio da noite para verificar se meu filho ainda respirava tranquilo. O amor que eu sentia pelo Senhor já não bastava para me dar segurança, porque o rancor de sua esposa era maior do que qualquer promessa. Eu compreendi que minha vida e a do meu menino dependiam da vigilância constante e da esperança de que Deus nos guardasse do pior. O tempo não aliviou as tensões, apenas as aprofundou. A senhora já não escondia sua hostilidade, e sua presença se tornava ameaça cada vez mais próxima. O Senhor, dividido entre duas vidas, tentava equilibrar as forças dentro da fazenda. Mas sua autoridade não era suficiente para apagar o ódio que crescia. Em silêncio. Meu menino, agora com alguns anos, já percebia a diferença de tratamento. Perguntava em seus olhos, sem palavras, porque não podia brincar livremente como os outros, porque sua mãe vivia escondida nos cantos da casa grande. Eu respondia com abraços e canções baixas, tentando acalmar o que eu mesma não conseguia entender. A maternidade me tornara ainda mais forte, mas também mais vulnerável. Eu já não me importava apenas comigo, e sim com a vida que crescia ao meu lado, com o futuro que ela enfrentaria. O amor proibido me havia dado um filho, e esse filho era agora minha razão de existir. Mas também era minha maior fragilidade, porque em cada gesto dele estava a lembrança de um segredo que podia nos destruir a qualquer instante. Os anos seguiram como um rio lento, carregando nas águas as marcas de dor e resistência. Meu filho crescia forte, já correndo entre os terreiros, curioso com tudo, mas sempre sob meu olhar atento. Eu sabia que o mundo não o aceitaria com facilidade. Sua pele, mais clara que a minha, era motivo de confusão. Alguns brancos zombavam, chamando-o de bastardo, enquanto alguns escravizados o viam como lembrança viva da opressão que nos marcava. Eu o defendia como uma leoa defende sua cria, mesmo sabendo que minhas mãos não tinham armas além do amor. O Senhor, cada vez mais envelhecido, demonstrava afeto escondido, mas nunca coragem suficiente para reconhecer o filho. Diante de todos, era um amor velado protegido apenas pelo silêncio. A senhora, por outro lado, via em meu menino uma afronta diária, uma ferida aberta que sangrava a cada risada, a cada passo dado dentro da fazenda. Eu carregava a certeza de que seu ódio ainda traria desgraça, mas me agarrava à esperança de que, de algum modo, poderíamos sobreviver às tempestades que se anunciavam no horizonte. As noites se tornaram meu maior refúgio e também minha maior tortura. Era no silêncio delas que eu podia segurar meu filho contra o peito, sentir sua respiração suave e acreditar que nada poderia nos separar. Mas também era no escuro que meus pensamentos me assombravam, mostrando imagens do que poderia acontecer se a senhora
resolvesse finalmente se vingar. Eu já tinha visto mães perderem filhos arrancados de seus braços, levados para longe como gado vendido em feiras. Já tinha visto crianças marcadas pela dor, antes mesmo de entenderem o significado da palavra infância. Essas memórias me perseguiam como fantasmas. Eu sabia que qualquer desvio poderia ser usado contra mim. Qualquer descuido poderia custar a vida do meu menino. Então eu rezava, noite após noite, pedindo a Deus que fizesse dele invisível aos olhos da maldade. Pede também que me desse forças para suportar as provações. E, no fundo, ainda pedia um milagre impossível, que o Senhor tivesse coragem de assumir, de nos proteger diante de todos, rompendo as correntes invisíveis que nos mantinham nas sombras da fazenda. Aos poucos, meu filho começou a questionar sua posição no mundo. Percebia que não era tratado como os outros. Queria brincar com as crianças brancas da casa grande, mas era afastado. Tentava se misturar com as da senzala, mas era rejeitado por carregar traços que o diferenciavam. Eu via a dor nascer em seus olhos e tentava acalmá-lo com histórias inventadas, dizendo que ele era especial, que tinha dentro de si a força de 2 mundos. Mas a verdade pesava mais do que minhas palavras. O Senhor, por vezes, o chamava para passear pelos campos, ensinando-lhe coisas que não ensinava a nenhum outro escravizado. Esses momentos davam ao menino uma alegria imensa, mas também aumentavam sua confusão. Ele me perguntava em silêncio por que recebia afeto escondido, e eu respondia com abraços apertados. A senhora, cada vez mais ressentida, via nesses gestos a confirmação de uma traição imperdoável. Seus olhos queimavam de raiva cada vez que meu filho sorria. E eu sabia que esse sorriso inocente era para ela a lembrança viva de uma ferida que nunca se fecharia. O tempo avançava e a fazenda parecia respirar em descompasso, como se cada vida ali fosse uma corda tensionada prestes a se partir. Os trabalhadores da senzala murmuravam que a senhora tramava algo contra mim, mas ninguém tinha coragem de falar abertamente. O Senhor tentava manter a ordem, mas envelhecia rápido, carregando no corpo e na mente o peso de sua própria escolha. Eu vivia em permanente estado de vigília. Cada som na madrugada me fazia levantar para verificar se meu filho ainda estava seguro. O amor que sentia por ele era maior do que qualquer dor. Maior até do que o sentimento confuso que ainda me prendia ao Senhor. Já não importava se meu coração era reconhecido ou não. Importava apenas que aquela criança crescesse viva, que pudesse sonhar com algo além das correntes. Eu comecei a ensinar ali em segredo pequenas lições que aprendera com outras mulheres da senzala, palavras, rezas, cantos de resistência. Cada resto era um escudo invisível, uma tentativa de prepará-lo para o mundo, que não o aceitaria facilmente. Certa noite, o céu escureceu de forma diferente, como se até as estrelas se escondessem do que estava prestes a acontecer. A senhora, tomada por uma fúria silenciosa, entrou em meu quarto novamente. Eu acordei com o som da porta batendo e encontrei seus olhos brilhando como fogo em meio à escuridão. Ela se aproximou de meu filho adormecido, e meu instinto foi me lançar sobre ele, cobrindo-o com meu corpo. O Senhor apareceu pouco depois, alertado pelos gritos que escaparam da minha boca. O confronto foi inevitável. Palavras de ódio foram ditas, acusações ecoaram pelos corredores. O menino chorava e eu tremia como nunca antes. Naquele instante, percebi que estávamos em uma linha tênue entre a vida e a tragédia. O Senhor conseguiu conter a esposa, mas o veneno já estava espalhado. Não havia mais como esconder a verdade. Eu sabia que a partir daquela noite nada seria igual. O amor proibido que nos unia tinha deixado marcas profundas demais para serem ignoradas. E o destino de todos nós estava prestes a mudar de forma definitiva. Após aquela noite de confronto, a fazenda nunca mais conheceu o silêncio verdadeiro. Os murmúrios corriam pelos corredores, os olhares se tornaram mais pesados e até o ar parecia denso, difícil de respirar. A senhora já não disfarçava seu ódio. Se antes me tratava com indiferença gélida, agora me cercava com palavras venenosas e gestos de ameaça.
O Senhor, por sua vez, se fechou em silêncio. Já não havia carícias escondidas, apenas uma constante preocupação estampada em seu rosto envelhecido. Eu sabia que, no fundo, ele temia pela vida do menino, mas sua covardia era maior que sua coragem. Enquanto isso, meu filho crescia em meio à tensão. Seus olhos infantis já compreendiam a rejeição. Sua alma já sentia o peso de um destino injusto. Eu tentava mantê-lo em segurança, mas a cada passo que dava na fazenda, eu sentia que estava caminhando sobre espinhos. As mulheres da senzala, embora algumas me apoiassem, também tinham medo de se aproximar. A senhora tinha poder para punir a todas, e bastava uma palavra dela para que qualquer vida fosse esmagada sem misericórdia. Certo dia houve cotítulos entre os escravizados e que a senhora planejava vender meu filho às escondidas, para afastar de vez aquela mancha de sua vida. O sangue me gelou nas veias. Eu sabia que ela era capaz disso, e muito mais. Fui tomada por um desespero profundo, como se minhas entranhas fossem arrancadas. Corri até o Senhor em busca de proteção, mas ele apenas abaixou a cabeça, sem coragem de enfrentar a esposa com toda a verdade. Foi nesse momento que entendi que não podia mais depender apenas dele. A sobrevivência de meu filho estava em minhas mãos, nas minhas orações e na minha coragem. Passei a dormir ainda mais atenta, abraçada a ele, como se meu corpo fosse uma muralha contra o mundo. Pedi a Deus que me desse forças para resistir e caminhos para fugir, se necessário fosse. Porque perder meu menino seria perder a última chama de esperança que ainda queimava em meu peito. Ele não era apenas fruto de um amor proibido. Era minha razão de existir, o elo entre o que eu fui e o que eu poderia. Ainda é. O tempo trouxe mais sinais de que a tragédia se aproximava. A senhora, tomada por sua amargura, começou a se isolar menos e a espalhar sua raiva em palavras ditas em alto e bom som. Chamava meu filho de vergonha, cuspia no chão ao me ver passar, deixava claro que sua presença era insuportável. Eu já não podia circular pela fazenda sem sentir os olhares de desprezo me acompanhando. A senzala também sofria, porque a raiva dela não recaía apenas sobre mim, mas sobre todos que ousavam me oferecer ajuda. Vi mulheres sendo castigadas apenas por trazerem um pouco de comida ao meu quarto, homens sendo açoitados por olhares mal interpretados. Meu coração se enchia de culpa, mas também de coragem. Percebi que, mesmo odiada, eu ainda representava a resistência. Minha vida, marcada pela escravidão e pelo amor proibido, já não me pertencia apenas. Eu precisava lutar não só por mim e por meu filho, mas por todos que viam em nós um símbolo de desafio à ordem cruel da casa à grande. Numa madrugada silenciosa, acordei com um pressentimento terrível. O vento batia nas janelas como se anunciasse mudança, e meu coração disparava sem motivo aparente. Abracei meu filho com força, como se pudesse protegê-lo dos pesadelos que me rondavam. Horas depois, soube que a senhora havia chamado comerciantes de gado humano para a fazenda. Ela planejava vender alguns escravizados e os rumores diziam que meu filho estava na lista. Meu mundo desabou. O medo se tornou maior do que tudo. Eu não podia permitir que arrancassem de mim a carne da minha carne. Pensei em fugir naquela mesma noite, em correr pelos campos, mesmo sabendo que as chances de sobrevivência eram pequenas. Mas fugir com uma criança tão jovem era quase impossível. Ainda assim, o desespero me fez planejar rotas em silêncio, memorizar caminhos, observar os guardas e buscar forças em cada oração. Eu já não tinha dúvidas. A senhora faria de tudo para nos separar, e eu faria de tudo para impedir, mesmo que isso custasse minha própria vida. O Senhor percebeu meu desespero e, pela primeira vez em muito tempo, mostrou-se dividido de forma clara. Seus olhos carregavam lágrimas contidas. Sua voz, ainda que firme, tremia ao me assegurar que tentaria proteger nosso filho. Mas eu já não confiava em suas promessas. Sabia que seu poder era grande diante da senzala, mas pequeno diante da fúria da esposa. Meu filho, inocente, não compreendia a gravidade da situação. Corria pelo quarto rindo, pedindo meu colo, sem saber que seu futuro estava em jogo. Eu o apertava contra meu peito.
Cheirava seus cabelos, gravava em minha memória cada detalhe, como se quisesse me preparar para uma separação forçada. Mas dentro de mim crescia uma chama de resistência. Se fosse preciso, eu enfrentaria todos os muros da fazenda, todos os chicotes, todos os olhares de ódio, porque o amor de mãe é mais forte que qualquer corrente. E naquele momento, diante da ameaça que se aproximava, eu descobri em mim uma força que nunca havia conhecido antes. O tempo na fazenda parecia correr diferente, como se as estações se arrastassem entre as dores e os silêncios que habitavam cada olhar. Eu já não era apenas uma sombra a serviço, mas também não era livre. Minha posição de segunda mulher do Senhor me colocava em um lugar onde nem os cativos me reconheciam por inteiro e nem a família branca me aceitava sem mágoa. Carregava dentro de mim a solidão de não pertencer a parte alguma, como se minha vida fosse um constante entremeio. Havia noites em que o Senhor se aproximava com afeto disfarçado, como se procurasse em mim um refúgio que a primeira esposa não lhe oferecia. Eu o recebia com o coração dividido entre o ódio e a ternura, pois ao mesmo tempo em que ele representava o opressor que esmagava o meu povo, era também o homem que me havia tirado de entre os outros e me dado um espaço, ainda que turvo, de importância. A culpa me consumia, e eu me perguntava se havia traição em sentir que sua presença aquecia meus dias, mesmo sabendo que sua posse sobre mim era violência disfarçada de cuidado. Entre as outras escravizadas, meu nome já não era o mesmo. Algumas me olhavam com inveja, outras com desconfiança, e havia aquelas que simplesmente baixavam os olhos para não cruzar os meus. Eu compreendia cada gesto, porque entendia o peso de minha situação. Por vezes, eu mesma me perguntava se havia deixado de ser uma delas, se já não caminhava sob o mesmo fardo. Mas bastava um olhar do feitor, um comando ríspido de qualquer branco na fazenda, para que eu lembrasse que minha pele jamais seria esquecida. Eu continuava marcada pelo ferro da escravidão, por mais que meu corpo dividisse a cama do Senhor, a cada nascimento de um filho meu. Aumentava também a distância com as outras mulheres da senzala, porque minha descendência carregava sangue que não era só meu. Meus filhos não eram reconhecidos como livres, mas tampouco eram vistos apenas como cativos. Cresciam num espaço incerto, sob olhares curiosos e muitas vezes hostis. Era doloroso vê-los perder a inocência cedo, entendendo que eram diferentes sem saber bem o porquê. Havia noites em que eu chorava em silêncio, escondida nos cantos da casa grande, perguntando a Deus se meu destino havia sido escrito antes mesmo de meu nascimento. Eu lembrava das histórias que minha mãe me contava sobre a África, histórias que ela ouvira de seus pais e avós, cheias de reis, rainhas, guerreiros e campos verdes. Eu não tinha conhecido aquela terra, mas carregava em meu sangue a memória de grandeza. Essa lembrança me dava forças para acreditar que havia algo maior, reservado para nós, mesmo que as correntes tentassem calar nossa história. Eu buscava forças também nos pequenos gestos, como o sorriso rápido de uma criança, o som dos batuques que ecoavam nas noites de lua, ou mesmo o olhar firme de um escravizado que ainda ousava sonhar. Eram essas faíscas de humanidade que impediam que eu me apagasse por completo. No fundo, eu sabia que meu amor, por mais contraditório que fosse, era também uma forma de resistir, porque mostrava que eu ainda tinha capacidade de sentir. O Senhor, por sua vez, parecia lutar contra seus próprios fantasmas. Eu percebia em seus olhos que havia sentimentos que o confundiam, como se a minha presença lhe fosse ao mesmo tempo bálsamo e ferida. Ele nunca poderia admitir, diante da esposa ou dos filhos legítimos, que seu coração se inclinava por mim. Mas nas horas em que estávamos sozinhos, seus gestos revelavam mais do que ele poderia esconder. Eu sentia nele um peso de arrependimento, como se buscasse em meu corpo uma forma de se redimir de pecados, que sabia não poder apagar. Mas também havia orgulho, havia posse, havia certeza de que eu lhe pertencia. Isso o mantinha preso a mim tanto quanto eu estava presa a ele. Era uma prisão dupla, em que nenhum dos dois encontrava a verdadeira liberdade. Às vezes eu me perguntava se o que havia entre nós era amor ou apenas necessidade,
mas meu coração, frágil e cansado, preferia acreditar que havia algo verdadeiro em meio à escuridão. Meus filhos cresciam, e com eles crescia também o medo de que o destino lhes fosse cruel. Alguns brancos da região cochichavam, outros zombavam, e até mesmo dentro da casa grande havia silêncios pesados, quando eles corriam pelos corredores. Eu temia que fossem vendidos, que fossem separados de mim, que não tivessem direito a sonhar. O Senhor prometia que não os deixaria sofrer, mas como acreditar plenamente em promessas de um homem que sustentava seu poder sobre a escravidão? Ainda assim eu me agarrava a cada palavra, porque minha esperança dependia delas. Dentro de mim havia um conflito que me dilacerava. Eu o amava como mulher, mas também o odiava como cativa. Amava-o porque em seus braços eu encontrava algum abrigo. Odiava-a, porque era o responsável pelo cativeiro que me roubava a vida. E nesse amor doloroso eu seguia, cada dia mais marcada pela certeza de que minha história não era feita de escolhas, mas de sobrevivência. Com o passar dos anos, o peso das escolhas que nunca foram minhas começou a se tornar ainda mais evidente. Eu já não era a jovem que havia sido arrancada da senzala para se tornar a segunda mulher do Senhor. Meu corpo carregava as marcas dos partos, das noites em claro, das lágrimas escondidas. Mas o que mais me pesava era a incerteza do futuro dos meus filhos. Eles já eram quase adultos, e cada um deles trazia em si a mistura de dois mundos que se repeliam. Alguns herdaram os traços claros do pai, outros, o tom forte da minha pele. Nenhum deles, porém, escapava dos olhares atravessados, nem do fardo de não se encaixar por completo em parte alguma. O Senhor ainda me prometia que eles teriam um destino diferente, que seriam cuidados e que teriam oportunidades que outros nunca tiveram. Eu me agarrava a essas promessas, mas dentro de mim crescia o temor de que, quando ele não estivesse mais vivo, tudo desmoronaria e meus filhos seriam lançados à mesma sorte cruel de tantos outros. Na fazenda, os anos traziam mudanças lentas, mas inevitáveis. Alguns cativos haviam fugido, outros tinham morrido sem jamais conhecer a liberdade. Eu observava em silêncio cada rosto que desaparecia, cada voz que se calava e me perguntava até quando aquela engrenagem de dor continuaria girando. Meu coração, porém, já não era o mesmo de antes. Apesar das correntes invisíveis, havia dentro de mim uma centelha que sobrevivia. Eu sabia que amava o Senhor, mas sabia também que o amava de um jeito torto, nascido da opressão e da violência. Era um amor que me dava calor e ao mesmo tempo me queimava. Muitas vezes desejei que ele tivesse coragem de assumir diante de todos o que sentia por mim, mas eu sabia que isso era impossível. Seu mundo não permitia, sua família não permitiria, a sociedade jamais aceitaria. Assim, eu me conformava em viver no silêncio, guardando esse amor como um segredo maldito, uma chama escondida que iluminava e destruía ao mesmo tempo. Quando a notícia da possível abolição começou a se espalhar, ainda que em sussurros, meu coração se encheu de uma esperança que parecia proibida. Eu pensava nos meus filhos, pensava nos filhos das outras mulheres, pensava em todos os que ainda tinham forças para sonhar. O Senhor fingia não ouvir os rumores, mas eu percebi em seus olhos que ele também temia o futuro. Eu sabia que se a liberdade viesse, ela não apagaria o passado, mas talvez desse a todos nós uma chance de recomeçar. Eu me perguntava se ele continuaria ao meu lado quando não fosse mais dono do meu corpo. Eu me perguntava se o amor que ele dizia ter sobreviveria sem as correntes que nos ligavam. Havia noites em que eu sonhava com uma vida simples, vivendo com meus filhos em paz, sem ter que temer a venda, sem ter que temer a separação. Era um sonho pequeno, mas para mim parecia o maior de todos. A abolição chegou como um sopro de vento inesperado. Lembro-me do dia em que anunciaram a nova lei, e os cativos da fazenda se entreolharam sem acreditar. Era como se as correntes tivessem caído, mas as marcas em nossos pulsos ainda ardecem. O Senhor me olhou com olhos que eu nunca esquecerei. Havia neles medo, ternura e um pedido silencioso de que eu não o abandonasse. Ele sabia que a partir daquele momento eu já não estava mais sob seu domínio.
Eu poderia ir embora, poderia escolher outro caminho. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que meu destino estava ligado a ele pelos filhos que tínhamos. Decidi ficar, não por obediência, mas porque meu coração, cansado e machucado, ainda carregava amor. Foi uma escolha minha, pela primeira vez em tantos anos. Pela primeira vez eu sentia que estava decidindo, ainda que em meio às feridas de uma vida inteira. Hoje, olhando para trás, vejo a minha história como uma estrada de dores e contradições, mas também de sobrevivência. Fui tirada da senzala para me tornar a segunda mulher do senhor da fazenda. Vivi um amor que nasceu do cativeiro, mas que, de alguma forma, me deu forças para resistir. Carrego em mim as marcas da escravidão, mas também carrego a esperança que nunca se apagou. Meus filhos cresceram, alguns seguiram seus próprios caminhos, outros permaneceram próximos, mas todos aprenderam que a liberdade é o bem mais precioso. Se o amor que vivi foi verdadeiro ou apenas fruto da opressão, não sei dizer. O que sei é que amei com a intensidade que minha alma permitiu, mesmo em meio às correntes. E é essa lembrança que deixo registrada. A de uma mulher que, mesmo marcada pelo cativeiro, ousou sentir, ousou amar e ousou sobreviver. Que minha voz ecoe para que nunca se esqueçam do preço que foi pago por cada pedaço de liberdade.